Shabbat Shalom a todos, uma boa noite. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Uma honra tê-los aqui novamente. Obrigado por estar mais uma vez compartilhando nossos vídeos com seus amigos e tudo mais. E sempre bom ver pessoas comentando, mandando mensagens e tendo dúvidas, né? Quer dizer, muitas vezes os nossos ensinamentos por aí entram em contradição com algumas coisas que falam por aí, mas nós vemos que as pessoas acabam entendendo muito mais a Bíblia através de uma forma simples como nós apresentamos, né? E sem rodeios, né? Sem ficar querendo criar expectativas românticas, né? Ou sentimentais para que você seja tocado individualmente, né? Nós buscamos realmente você como indivíduo, que você faça parte de um todo, e não apenas você só ser vitorioso e olhar para o próximo vencendo e você ficar com inveja, nada disso. Queremos que todos vocês vençam, porque Deus é Deus para todos, não só para um, entendeu? Então vamos lá, no dia de hoje nós temos aí Finéias, né? Nós falamos no Shabat passado, né? Finhas, né, como a gente conhece, Números 25, 10, 31, Jeremias 1, 1, 2, 3, Lucas 23, 1 a 24, 53. As pessoas perguntaram como é que faz, né, para ter essas informações e tudo mais. No nosso site, né, lá tem um espacinho que nós reservamos, onde tem todas as parashás, todas as parashiotes, perdão, com a referência do Antigo Testamento com o Novo Testamento e a Haftarot, justamente para a gente estar acompanhando, ok? Existe também Haftarot no Novo Testamento, mas nós preferimos dar elas aqui pessoalmente, indicando para vocês, conforme Deus vai dando a direção e conforme vai dando um entendimento também, para que vocês não fiquem tão perdidos e de repente só gacilar um monte de versículos, um monte de números e tudo mais, e de repente acabam misturando fora do contexto o texto. Então a gente prefere justamente trazer para vocês de uma forma mais simples, mais didática, e que vocês compreendam simplesmente pelo simples falar. E vocês veem que a gente procura falar da Bíblia o tempo inteiro, de Gênesis, Apocalipse, todos os encontros nossos são dessa forma. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração agora, agradecendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Teu Filho, Yeshua HaMashiach, Senhor, nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha exatamente neste momento, Senhor, cubra-nos com o Teu manto, Senhor, da sabedoria, do entendimento, Senhor, e da compreensão, para que possamos, Senhor, realmente resgatar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, viva dentro de nós, para que possamos externalizar ela, Senhor, e assim todos venham a conhecer o jeito de agir, o jeito de pensar e todas as coisas mais que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Guarda o Senhor, guarda todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, guarda todos nós, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, sejamos aptos e capazes, Senhor, de praticar a boa obra, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá? Só uma colocação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui nós vamos falar da crucificação de Cristo, ok? Da traição e tudo mais. Aqui nós vamos falar de Finéias, e além de outros assuntos mais aí de feriados bíblicos, né? Uma das coisas que Deus vem tocando muito, e a muitas pessoas, não é somente a nós não, tá? Não somos privilegiados nesse ponto, nem egocêntricos também de achar que é tudo para nós, tá? Já andei por aí, já andei conversando com alguns ministros, e realmente eles estão sentindo esse toque do Espírito Santo, que a população em si volte a celebrar os feriados bíblicos, como é escrito. Então precisamos voltar ao Shabat, né? A celebração dos Shabats,
Cada um ainda tem a sua compreensão, a gente respeita e ponto final. Mas Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, o dia de Yom Kippur, dia do perdão, as festas de Sukkot, não nas datas como estão fazendo por aí, mas nas datas corretas. Porque tem gente fazendo Sukkot quando quer. Tem gente fazendo, para você ter uma ideia, o ano passado eu peguei igrejas fazendo Sukkot em Hanukkah. Ou seja, é um choque. Entendeu? Como é que você vai celebrar casamento do noivo, né, a celebração das bodas, num momento que está faltando azeite no templo? Não, são épocas distintas. Então a gente tem que entender também os feriados bíblicos nesse sentido. Então muitas coisas Deus está resgatando e pedindo, já tocando muitos ministros por aí. Tá? Não é só igrejas judaicas, nada disso, desculpa, sinagogas judaicas, né? Nada disso só não. Igrejas evangélicas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo para que se celebre justamente os feriados estipulados por Deus. Tá? Então, seria bom, digamos assim, nesse capítulo aqui de 25 a 30, é falado de novo sobre esses feriados. E justamente agora nós já estamos caminhando para chegar perto da Terra Prometida. Por que Deus está relembrando esse tempo para nós? Então fica uma dica aí para você conversar com seus ministros e tudo mais, que tipo não é demagogia barata, nem querer impor alguma coisa para alguém. Longe de nós isso. Simplesmente conversando com ministros, né, sérios e também famosos por aí, o Espírito Santo vem tocando profundamente isso. Então está na hora da gente começar a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele tem para nós, para que possamos realmente resgatar esse tempo, para que haja cada vez mais o poder de Deus sobre todas as nossas vidas e da toda a humanidade. Ok, pessoal? Fica aí um alerta, fica aí uma dica, que desde o último Shabat, que eu tive até um encontro com alguns ministros, consegui conversar com alguns, e outros essa semana e tudo mais, e a coisa está caminhando nesse pé. Então já fica a dica aí para vocês pensarem nos feriados judaicos, né, desculpa, dos feriados bíblicos, né, que não é privilégio de judeus, eu estou falando há muitos anos sobre isso. Não é privilégio de judaísmo, não é privilégio de ninguém. Está na Bíblia. Se a gente segue a Bíblia, nós temos obrigação, obviamente, de fazer valer a palavra de Deus. Não é esse feriado, ano novo do mundo, nada, porque muda o calendário, não. Existe um calendário espiritual nosso. Para quem segue a Deus, para quem é discípulo de Cristo, quem é discípulo de Yeshua HaMashiach, os feriados são os espirituais, ou seja, aqueles que estão na Bíblia. Os feriados do mundo pertencem ao mundo. Quer celebrar o feriado do mundo? Lá com o mundo pode celebrar isso, não é pecado, não tem nada a ver. Mas feriados bíblicos estipulados por Deus, a gente tem que realmente, como obedientes a Deus, servo a Deus, nós temos que prestar atenção, entendeu? Porque tem fundamento espiritual neles. E nós precisamos resgatar esse relacionamento com Deus. Muita gente pergunta sobre relacionamento com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas chega depois na hora da verdade, fica sempre ajoelhando lá pedindo perdão. Então, está na hora da gente começar a entender o que Deus colocou para nós. Tá? Se está escrito na palavra de Deus, eu não posso anular. Não tenho autoridade para anular aquilo que Deus determinou. Então fica aí a dica para vocês e para os seus ministros aí, tá bom? Então vamos ao que interessa. Só pequeno fazendo um comparativo com Finéias e com Cristo. Mas os dois se equiparam? Não. Nada a ver. Mas nós temos aqui algumas coisas, situações que nós estaremos revelando aqui no dia de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês de situações
que estão acontecendo no mundo, hoje, no nosso país inclusive, que serve como referência a esse ensinamento que Deus nos trouxe hoje. Em primeiro lugar, Finéias. Quem é Pinhas? Quem é Finéias? Finéias, como a própria palavra diz, ele era filho de sacerdote de Eleazar, e que também é neto de Araão, ou seja, tem uma linha sacerdotal. Entretanto, todo mundo lembra de Jetro, nesse sentido. E Jetro tinha filhas, e justamente ele é descendente de uma das filhas de Jetro. Então havia uma desconfiança entre os líderes da tribo de Israel, se realmente ele era capacitado para ter feito o que ele fez, de transpassar um líder de tribo, líder tribal de Israel, e pegar justamente a sacerdotisa Zimri, né? Justamente ela atravessou com uma lança e pôs fim à praga, nesse sentido, né? Então ficou se questionando, por isso que há muita discussão durante esse capítulo lá, por isso que existe a revelação de Deus dizendo que ele é sacerdote, atestando a veracidade dele. Entendeu? De que, será que ele realmente é sacerdote? Porque ele é filho de sacerdote, entretanto a mãe vem de um medianita, né? Um traidor, aquela coisa, foi convertido, mas não se sabe, ele abandonou a gente e voltou para Midian, e tem sacerdotes de Midian querendo destruir a gente, e de repente se não pesaria no coração dele também abraçar os medianitas, aquela coisa toda, e nós vimos que não. Ele, sendo uma sacerdote, foi morta justamente por ele, transpassando tanto o líder de Israel, como um dos líderes de Israel, como ela também. Então justamente Deus dá o sacerdócio para ele, nesse sentido. O que reforça muitas vezes, as pessoas ficam em dúvida sobre hoje em dia, tá? Não é só lá naquela época, hoje em dia mesmo, tem gente que questiona, será que você é sacerdote mesmo? Será que você foi ungido a sacerdócio? Você realmente foi feito isso, foi feito aquilo? Que curso vocês fez? Antigamente se perguntava quem é a tua paternidade, tá? E a gente tinha que responder, da onde ela veio, da nossa descendência, quem nos consagrou e tudo mais. Hoje em dia não, quantos diplomas você tem na parede. Tá? Então a coisa hoje mudou nesse sentido. Tá? Até o romantismo, digamos assim, da paternidade tem se perdido. Aí por algumas congregações que eu percebo lá, digamos assim, não dão esse valor à paternidade, não. Querem ser os, digamos assim, eu tenho minhas ovelhas, então essa aqui é minha filharada, né? Gostam disso daí. Mas esquecem que, digamos assim, para ele ter chegado ali, foi gerado através de uma paternidade, que gerou ele em cima disso. Não é simplesmente foi lá e consagrou. Pessoa que só consagra e não assume a responsabilidade, isso aí não é paternidade. Tá? Isso aí é comerciante. A gente já sabe muito bem disso. Tá? Então, só para entender esse tipo de situação. Cristo também, ele não foi criticado. Quem é que te dá essa autoridade? Por todos os sacerdotes e tudo mais. Ele foi questionado. Então, também nós temos aqui um comparativo nesse sentido. Tá? E aqui começamos a entrar muito mais aqui no capítulo 23 e 24, para que a gente entenda que período é esse que nós estamos atravessando, inclusive neste tempo no mundo inteiro. É um tempo de transformação. Ou seja, nós temos que ter agora um foco, já é um grande sinal para nós, de um foco na era messiânica. O que é a era messiânica? É a vinda do Messias. Ok? Lá vem outro falar que o Messias está chegando. Não. Não vou cometer essa barbaridade. Se Cristo disse, não falem sobre isso, que Ele está vindo, que sou eu, que é isso, que é aquilo,
Cristo avisou para a gente, não façam isso. Eu virei no tempo certo. Entretanto, eu tenho que me preparar para esse tempo. Então, esse foco na era messiânica, né, do Cristo, chegando na terra e tudo mais, eu tenho que estar pronto. Ou para encontrá-lo nos céus, através do arrebatamento, ou morrer e nascer de novo. Ok? Para a vida eterna ter a segunda vida na eternidade. Tudo depende de como eles irá nos resgatar, de como estaremos nós. Tá? E justamente nós temos que fazer o quê? Sair de uma depravação espiritual para o tempo de uma virtude. Repetindo. Sair da depravação espiritual que nós vivemos hoje para o tempo de virtudes. O que significa isso? Hoje, nós vivemos um tempo muito engraçado até, para não dizer trágico. No outro dia, andando no trem, né? Aqui em São Paulo, nos metrôs e tudo mais, aqui também tem os trens. A pessoa uma pessoa conversando com a outra. Ah, vai lá na minha igreja, que na minha igreja você pode usar boné. Outra, eu posso usar calça. Uma mulher falando, na minha igreja não. Na minha igreja tem que usar saia o tempo inteiro. Tem que usar o cabelo amarrado, aquela coisa toda, impondo regras. Cada uma no seu. E aí cada uma falando da sua igreja e do que podia e o que não podia fazer. Que legal, se lá pode então usar calça, eu vou sair da minha igreja para ir lá. Se eu posso usar o cabelo solto, se eu posso usar chapéu, acessórios, brinco e tudo mais, então eu estou indo para lá também. Então, hoje em dia se convencionou, digamos assim, no meio popular, que a igreja é um lugar confortável. Onde tem um banco, tem a bandinha lá, os músicos lá, fazendo as suas apresentações lá. E hoje a permissão do tudo é permitido. E esquece que nem tudo lhe é facultado. Ok? Tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Ensinamento do apóstolo Paulo. Aí está, a gente vê, por exemplo, pessoas que nós ajudamos através do trabalho de capelania, que nós vamos visitar, os pais passando necessidade e tudo mais, precisando de cestas básicas e por aí foi. E a menina que estava lá, que era filha, que tinha que ajudar os pais, tinha acabado de ter um AVC, e nós fomos ministrar na vida dele, levar cesta básica, uma série de coisas que a mãe tinha pedido para a gente. E aí a filha gastando todos os dinheiro, não, porque tem que comprar a Bíblia que a igreja produz. Você tem que comprar o véu que a igreja produz. Tem que ser tudo ali no preço que eles querem, aquele negócio. Então ela torrava o salário inteiro comprando coisas da igreja. E os pais passando a necessidade. E o mais chato de tudo, nenhum ministro, sabendo dos problemas na casa dela, compareceu nunca na casa deles nem para fazer uma oração. Uma simples oração. Alegaram que era longe. Se a menina se locomove da casa dela de ônibus até a igreja, como é que pastor fala que para ir de carro é longe? Então você começa a ver hoje em dia certas coisas que não convêm. Mesma coisa aqui, os sacerdotes criticando, mesmo ele sendo da descendência de Araón, linha direta. Bom, mas ele é casado com uma do mundo. Estavam criticando aquilo. Aqui, os próprios sacerdotes criticando Cristo. Nesse tipo de situação. É isso que nós estamos fazendo, dessa depravação espiritual. Cada um faz do jeito que quer. Monta concursos aí, igrejas de concurso de danças, disso e daquilo, e parará.
tudo para movimentar jovem, né? Iludir a cabeça de jovem. Porque faz que está entrando numa comunidade de jovens, olha, está crescendo o jovem. E o jovem, realmente, hoje em dia, presta ser um papel de tolo. Entendeu? É raro ver jovens realmente buscando uma disciplina em Cristo. Realmente é difícil hoje em dia. Ainda mais com o advento da tecnologia, né, de ponta, aquele negócio todo, onde eles se comunicam muito bem, tem que criar um mundinho deles, aquele negócio todo, mas esqueceram de um detalhe: criar um mundo com Deus. A verdade é deles, o que alguém falou lá em cima, legal, beleza, é por aqui, vamos. Eu nunca vi uma juventude tão sem Deus como a dos últimos tempos. E não adianta falar que eu não vou nas igrejas, que eu não conheço. Isso é conversa fiada, porque você pega um jovem para conversar, que nem eu tenho feito, conversado com bastante jovens, realmente você vê que está perdido. Entendeu? É raro encontrar, que nem no sábado passado encontrei uma jovem realmente focada no altar. Focada num compromisso com Deus e tudo mais. Se movimenta, faz ajuda para os jovens nesse sentido, recupera jovens, inclusive, que vêm de igrejas aí com certos vícios, que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Então, digamos assim, estamos passando por um momento de depravação realmente, de deturpação dos ensinamentos bíblicos. Então, muita gente gosta de fazer o oba-oba do óleo ungido, que você vai ter caminhos abertos, você vai ter isso. Fazem campanhas, né, digamos assim, e na verdade, e em verdade, pouco falam de Deus, nesse sentido, e pouco dão ensinamento. E aí, o que é isso? Isso daí que nós podemos dizer que para poder chegar nesse trabalho da cura, né, da emergência, por exemplo, vamos falar assim, uma emergência nacional, digamos que nós somos o povo de Deus, né? Como somos. Então, nós temos uma nação de Deus. Antes de ter nação neste mundo, nós fazemos parte de uma grande nação de Deus, que é o reino dele. Então, ou seja, nós temos que buscar uma cura hoje, né, dessa depravação, para podermos entrar no reino de Deus. E através disso, nós vamos usar as mesmas ferramentas. A lança, como foi usada aqui pelo Finéas, como também foi usada no Senhor. Não foi uma lança que foi usada para transpassar? E transpassando, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então nós temos hoje uma referência muito grande no nosso meio, principalmente aqui no Brasil. Nós temos hoje aqui uma situação, eu nunca vi a Bíblia tão viva no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ok? Que a gente precisa ver. Como vamos ver aqui. A corrupção sacerdotal, como nós podemos aqui olhar, e aqui, da seguinte forma. A corrupção sacerdotal aqui queria acusar alguém pela mãe que ele tinha, esquecendo quem era o pai dele. E o avô. Ok? Aqui, falando o quê? Da corrupção dele, de Cristo. Porque ele convertia as pessoas, fazia a corrupção delas e tudo mais. Mas quem fazia, no final das contas, a própria corrupção, era o acusador ali. Os acusadores. Ou seja, você tem que acusar a pessoa de um crime que você que comete. Mas que o culpado é outra pessoa, não é você. Lembra alguma coisa nos tempos de hoje? Alguns ensinamentos socialistas, acuse o outro daquilo que você faz, mas a culpa será sempre dele, nunca sua. Você sempre será o inocente. É o que eles fizeram aqui.
Toda a conversa com Pilatos, mesmo Pilatos não encontrando nele por que condená-lo, porque sabia que estavam acusando justamente o Senhor daquilo que eles faziam, corrupção das pessoas. Cristo mostrou bravamente para nós, durante toda a sua permanência conosco aqui, física, ok? Então está aqui o primeiro manifesto socialista, digamos assim, da Bíblia. Teve aqui uma sementinha aqui, mas a realização foi aqui. Ok? Acuse ele daquilo que eu faço. Mas ele sempre será o culpado. O que eles fizeram para isso? Uma incitação popular. Jogaram o povo contra o Senhor, o inocente. Somente para cumprir as profecias? Não. Para nos revelar mais à frente, no nosso tempo, as coisas que haviam de vir. O famoso porvir. Ok? Só que nunca se viu tanta coincidência como nos tempos de agora. Pilatos e Herodes estavam certos no seu julgamento. Não havia condenação e o porquê julgar. Mas mesmo assim continuou-se toda a ferocidade sacerdotal em cima disso, movimentando mais a massa, pediram a crucificação. O que acontece nos tempos atuais? Os juízes estão corrompidos, né? Toda a justiça é corrompida nos dias de hoje. Nós podemos ver isso daí. A incitação popular eles não conseguem, mas os ministros, não apenas sacerdotais, mas líderes que existem por aí, políticos, né, digamos assim, estão fazendo de tudo para condenar inocente. Não precisa esclarecer mais o assunto, né? Tá claro para todo mundo, né? Que, por sinal, como eu publiquei, inclusive, hoje, essa semana, como é que chama? No Twitter. Assim, nunca foi tão fácil identificar na Bíblia, ensinar a Bíblia nos dias atuais. Estão soltando o Barrabás para matar o Messias. Para bom entendedor já sabe o que eu disse. Soltaram-se um condenado, como aqui. Soltaram um condenado aqui. Barrabás era um revolucionário e assassino. Não tem diferença nenhuma. É igual. É igual. Barrabás foi solto nos tempos atuais. Permitido por quê? Um juizado, juízes na corrupção. Vivendo na corrupção. Só que eles tentam fazer agora o quê? Incitar o povo contra o Messias. Mas agora é o chamado de Deus, do povo de Deus, para que haja realmente. Você é povo de Deus? Sou. Então agora é hora dos condenados corruptos serem de fato condenados. E Barrabás voltar para a prisão. Esse é o tempo da nossa liberdade da corrupção espiritual. Ah, mas é só para o Brasil, só para o nosso país? Não. Não. Será a maior glória de Deus neste mundo. O Brasil, que sempre falou que é um país cristão, com mais de 80% cristão, não pode permitir que as leis de Deus, a palavra de Deus, seja deturpada e seja humilhada, independente do sincretismo que seja do cristianismo. Ok? Só existem praticamente duas vertentes, a católica e a judaico-cristã. Só existem essas duas vertentes. E só essas duas ocupam 80% do país. Ou seja, a maioria não pode ficar calada. Não pode ficar calada. Se você realmente é um membro
da nacionalidade de Deus, tem a identidade dessa nação de Deus, identidade messiânica, dentro do teu sangue, dentro do teu chamado, é a hora agora de se levantar contra a corrupção. Mas é para levar todos eles de volta para a prisão. E que nunca mais saiam de lá. Só no dia final. A própria palavra de Deus está indicando para isso. Está indicando. Deus não prendeu Satã? Não está preso? E só vai ser solto no tempo final? É a mesma coisa. Seus representantes, digamos assim, têm que voltar para o lugar de onde não deviam nunca sair, prisão. Eles têm que ser prisioneiros. Não tem o que fazer. Não tem aquele negócio de tipo, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, o sangue já foi derramado. Perfuraram o Messias. Foi ou não foi? Para botar ele na cruz. Não foi? Não perfuraram o Messias? Não transpassaram ele com uma lança? Não foi? Aqui não perfuraram o Messias? Também? Só que ele não morreu. E olha o movimento que ele causou para nós. Então nós estamos vivendo um tempo de realmente de viver a liberdade espiritual. Mas é só para o Brasil? Não, volto a repetir. Vai ser para o mundo inteiro. Vai ser para o mundo inteiro. Ah, o senhor está profetizando? Não. Simplesmente falando de uma realidade. Aqui não precisa de profecia. Não precisa da profetada. É só você ler. Só você ler. Lucas 23 e 24 e olhar o mundo de hoje. E olhar o mundo de hoje. Para que justamente o quê? Você tenha realmente condições de entender que a Bíblia não é simplesmente um pedaço de papel com algumas mensagens que te interessam, entendeu? Que você acha bonito para falar para todo mundo lá, mas Bíblia é para viver essa realidade. E nós estamos recebendo uma realidade de fazer diferente do que fizeram aqui. Aqui condenaram o inocente, mas ele aqui tinha que cumprir o seu papel. Ok? Levar sobre si todas as nossas iniquidades. Ok? Acabou aí a conversa. Mas hoje, ninguém mais tem que levar a nossa iniquidade, porque a senhora foi levada. Mas o que nós temos que fazer é levar a verdade. Aquele que fala a verdade é que nós devemos lutar, porque aquele que fala a verdade é que vem para o reino de Deus. É que quer entrar no reino de Deus. Não é isso que Deus sempre fala? Aquele que defende a verdade te liberta. Está aqui, ó. Esse é o nosso tempo de mostrar para Deus que aqui foi um erro. E nós éramos cegos. Hoje, a palavra de Deus se faz presente em todo lugar. Nós temos a oportunidade de levantar uma nação realmente temente a Deus. E será fortalecida por isso. Ou entrar num período de trevas profundas. A escolha está em nossas mãos. Porque não podemos simplesmente chegar e fazer assim, como Cristo mesmo falou, que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito lá em Mateus 15, 24. Mas, em Jeremias 56, ele diz o seguinte: meu povo é como ovelha perdida, meus pastores fizeram que elas se desviassem, perambulando pelos montes, enquanto vagavam na montanha para a colina. Elas se perderam, não sabem mais onde está a sua casa. Ou seja, nós éramos perdidos. Ok? Porque nós não tínhamos uma liderança forte que nem eu falei no começo, cada um autorizava
a roupa, autorizava o cabelo, era daquele jeito, criaram-se dogmas dentro da própria igreja. Mas do mesmo jeito que existem pessoas, como nós aqui, do Casa de Deus, nós buscamos na palavra de Deus como nos corrigir. E esse é o tempo de correção. Esse é o tempo dessa libertação. Então eu não posso simplesmente pegar um Barrabás e falar a ele que ele é exemplo para alguma coisa. E naquela época o Barrabás ele falava da rebelião para libertar Israel. Né? Ele ficava sempre com esse tipo de situação. Mas só que ele era assassino também. Só que aqueles que dominavam a lei também tinham a inteligência de saber. Pô, peraí. Pela lei eu não posso condenar um inocente. Não posso. Hoje, pela lei, o inocente é condenado. E sem direito à defesa. Ou seja, a corrupção da verdade e da justiça se tornou tão grave nos tempos de hoje que somente o povo com Deus é que pode fazer a diferença. Porque naquele tempo o povo fez a diferença. E de novo, o povo pode fazer a diferença. E é dessa forma. Eu não preciso esperar voto, não preciso chegar naquele negócio. Prisão para quem não segue a lei. Simples. Nós batemos sempre de frente aqui. Questionamos alguns ministros aí que falam que eu estou na graça, estou liberto, eu vivo da graça, o Velho Testamento caducou. Tá bom, quer ficar com a sua verdade? Não vou discutir. Sabe, fica difícil discutir com porta fechada. Vocês já conversaram com alguém do outro lado da porta, a porta está fechada e a pessoa está de birra e não quer abrir aquela porta? Você vence alguma coisa? De jeito nenhum. Não adianta. Não é só a porta fechada, a porta foi fisicamente. A porta fechada está aqui dentro. A pessoa não quer, não aceita, ponto final. Tá bom, vive o teu mundo. Mas eu te garanto uma realidade e estou sempre provando por A mais B. O Velho Testamento não morre, não pode morrer, não pode. E mais uma vez o Senhor vai nos dar essa direção. Do porquê que nós falamos isso? Como agora nós falamos, os feriados bíblicos existem e é para ser cumprido. Está escrito lá, para toda a eternidade serão celebrados. Se até na eternidade será celebrado, quem sou eu para falar que eles não vão existir neste mundo? Sendo um pregador do Evangelho. Eu vou dizer que a palavra de Deus não é verdadeira? Se o maior defensor da palavra de Deus deu sua vida para que ela fosse cumprida, fica as perguntas, né? Aí, para vocês. Algumas pessoas se perdem, por exemplo, no versículo 31 do capítulo 23. Quando Cristo fala de madeira verde e madeira seca. O que ele está dizendo aí sobre essa situação? Ele está falando de fator tempo. Como vocês ainda são jovens e imaturos para entender, ok? Vamos esperar o quê? Chegar o tempo da maturidade. Da maturidade. Mesmo que para isso fiquem secos por dentro. Mesmo que para isso fiquem secos. Ele está dizendo um fator temporal aqui, do Espírito. Hoje, lembra da montanha? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que eles caíram no sono. Ok? Então nós temos duas situações, tipo assim, no começo a pessoa não entende mesmo, de fato. Nós podemos até pegar um exemplo, deixa eu ver aqui para vocês, no capítulo 24, okay? Quando eles estão caminhando lá, se não me engano, a partir do verso 13, versículo 13, quando eles estão na estrada de Emaús,
Senhor aparece para eles, mas eles não sabem que é o Senhor. Então eles ficam dialogando, como que é você que vem de Jerusalém, não sabe dos fatos que ocorreram no dia de hoje, e como é que funciona, que não sei o quê, e papai, eles vão num caminho, e o Senhor vai ensinando para ele todos esses ensinamentos que existem da palavra de Deus. E eles ficam maravilhados. E lá na frente convidam para um banquete. Mas o que eu chamo de detalhe é justamente o quê? A preocupação de pessoas que andaram com Cristo, entender, foi passada para ele as mensagens que estão na Torá, ou seja, na Tanakh, ou seja, no Velho Testamento inteiro, se maravilharam com ela, mesmo com Cristo tendo pregado essas passagens constantemente no seu dia a dia, e depois dado ensinamento na cidade de Emaús, mesmo aqueles que andaram com Cristo, estão preocupados com o quê? Com o cotidiano, com os fatos que acontecem no dia a dia. Ah, vai ter liquidação na loja. Ah, vai ter... Ah, você não sabe? Olha, fulano lá pegou fogo no prédio. Ah, o outro policial morreu. Ah, o bandido morreu. E faz aqueles terrorismo na televisão. Né? Ah, você viu que o outro lá matou, que não sei quem. Parará. Mas onde está a palavra de Deus? Nesses noticiários, nesse cotidiano do dia a dia, que você tem que se preocupar com fatos que não têm valor na sua vida com Deus. Não te traz, não acrescenta nada. Você saber que bandido matou, que bandido assaltou, qual é a novidade para você? Só estou dando um cargo para bandido. Só isso. Agora, já te mostraram quantas vezes o policial salvou uma velhinha, ajudou ela a atravessar a rua? Já mostraram para você o policial fazendo o parto? Várias vezes, toda semana tem isso. Bombeiros, resgatando vida, resgatando animais. Isso que deveria de ser os nossos ensinamentos. Essas músicas aí com apologia de sexo. Hoje em dia, sinceramente, nós estamos parecendo uma geração aí, os mais jovens principalmente, de tarados. Só sabe falar em sexo. Não sabe falar em mais nada, além disso. Vai dançar, já está pensando em sexo. Vai torcer para um time, está pensando em quem que eu vou encontrar lá no estádio. Mas tipo assim, já está tudo pensando em sexo e bebida. Só isso. Não se pensa em construção, só em destruição. Já perceberam? Por isso que nós estamos vivendo um tempo de depravação espiritual. Ah, estou preocupado com as drogas. Vamos liberar as drogas. Eu falo, beleza, ainda hoje, essa semana eu publiquei. Eu falei, ao invés de fazer um filme com drogados, né, dos estados que eles tinham, dos estágios, não estado, estágios. Porque até agora é fácil filmar aqueles que ainda estão no controle. É fácil. Quando passa para fora do controle, não adianta filmar. Não adianta filmar. Você não vai conseguir, você vai ser ameaçado e o negócio vai feder. Sabe? Só quem passou por estar presente nesse tempo é que sabe o inferno que é. Realmente os drogados. Mas eu sempre falei, como eu falei da publicação, da seguinte forma. Quer ensinar sobre drogados? Não mostre o drogado só. Comece mostrando pela família destruída, o que ele causa. Pessoas, pais e mães, chorando nas clínicas de recuperação. Quando vê seu filho se debatendo pela necessidade da droga, fala como é que é o tempo da... Abstinência? Da abstinência, obrigado. Da abstinência, vocês não têm ideia o que é isso. Vocês não têm ideia. Só quem está acompanhando o dia a dia deles lá, nós que fazemos trabalho de capelania com alguns casos, realmente, cara, é de doer o coração. Só Deus na causa mesmo. Porque realmente, se o vendedor de droga
imaginasse que a mãe dele um dia ia passar por isso, talvez ele pensasse duas vezes antes de sair vendendo droga. Tá? Por aí. Ou montar laboratóriozinhos em casas, né, em residências, para se esconder da polícia. Tem muito disso hoje, né? Os laboratórios estão nas residências. E não é de mansão, não. De casas simples até. Montaram o laboratório lá, funciona 24 horas. Sei disso, conheço algumas casas nesse sentido. Que tem lá seu laboratório, produz droga e sai distribuindo por aí, vendendo, né? Fazendo seu comércio. E outras, são pessoas que inclusive trabalham no serviço público. Né? Vão para as escolas vender droga, que é o maior sinal que nós temos em cima disso. Ah, se eu tenho provas? Tenho. Tudo que vocês precisam para mostrar aonde for aí, tudo numa boa. Só que não é interesse o público em si, né, para as autoridades, que estão no meio. Tá? Então, fica meio difícil, né, levar a condenação para alguma coisa quando se existe a corrupção judicial. Então, não adianta. Né? Vamos lá. Então, justamente, nós estamos vendo aqui que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é se preocupar com uma mídia que quer que você não pense em Deus, está mais preocupada com o cotidiano do que realmente o benefício de todos. Nós temos muito disso hoje em dia. E não é só Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro está dessa forma. Não é só agora, não é só, vai ser acontecer, será? Não, é só você abrir aí. Qualquer meio de comunicação, qualquer informação, você vai ver. Começa a comparar uma coisa com a outra. Realmente o passado, realmente o presente. Quando chega nesse tempo, aqui, que ele nos ajuda a enxergar o tempo de hoje, com a soltura de Barrabás, a injustiça praticada, da corrupção sacerdotal e tudo mais, nos mostra, porque os sacerdotes, eles representavam como se fosse uma classe de senadores da época, como se fosse um legislativo da época. Tanto que eles vão discutir com Pilatos leis. Vão discutir com Herodes o quê? Leis. Herodes e Pilatos eram executivos. Tá? Eram os executivos. Se a gente começar a olhar, digamos assim, pela composição de hoje, Herodes e Pilatos é a parte executiva. É o poder executivo. E o sacerdócio é o poder legislativo. Ok? Só que a comunhão dos dois dava o judiciário. Hoje nós temos separados. Então entrou aqui o quê? Corrupção. Movimentada através de uma massa de pessoas que começaram a gritar lá para que ele fosse crucificado. Ok? Hoje em dia a massa está pedindo coisas que judiciário e legislativo não querem. Não querem. Mas querem que o executivo seja obrigado a fazer a vontade deles e não da massa. Isso aqui se chama corrupção espiritual. Isso aqui é corrupção espiritual. Se fala muito na guerra do bem contra o mal, muitas vezes por aí, publicados pelas mídias, pessoas falando aí que teve a visão disso e daquilo. Não precisa ter visão. Isso aqui está claro. Não, porque Deus falou comigo que agora é uma... Querido, para quem estuda a Bíblia, para quem realmente é dedicado à Bíblia, isso aqui é o que está acontecendo hoje. Como eu já vinha falando em outras porções aí, mas nas outras anteriores à nossa de hoje, nós estamos falando isso há muito tempo. Estamos caminhando para isso. E hoje nós chegamos a uma conclusão e fechando o livro de Lucas. Para que justamente o quê? Está encerrando esse período e nós temos que tomar decisão. É um tempo agora de decisões. Tudo o que nós fizermos agora em 2022 é o que nós colheremos para frente. Se o povo aqui gritou crucifica-o, ok? O que o povo vai falar aqui?
Eu não posso dizer o que vocês vão falar. Porque senão eu estaria influenciando. E como ministro, não posso. Eu tenho que falar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz tudo isso aqui. Compete a nós decidirmos o que vai ser daí para frente. Ok? Porque senão a gente vai caminhar para um plano que nós temos que abrir a atenção. Eu só vou fechar para vocês aqui no capítulo 24, versículo 25. Ok? Então diz assim, o Senhor: vocês não confiam nos profetas. Ok? O que é não confiar no profeta? Nas escrituras de Deus. Não estou falando em profeta do tempo de hoje. O profeta do tempo de hoje, ele está muito envolvido com o cotidiano. Ele recebe até a palavra de Deus, mas a interpretação dele é no cotidiano. Já percebi isso em alguns profetas por aí. Fala-se muito de uma batalha espiritual, mas eles não sabem dizer pelo cotidiano. Porque a separação deles é o que é Bíblia não se mistura com o profano. Pelo contrário. Cristo não andou no meio das prostitutas, dos mercadores corruptos e tudo mais, fazendo o quê? Fazendo com que a palavra de Deus entrasse no profano. E assim fossem recuperados. Ele mesmo não falou? Eu vim para os perdidos, os doentes. Os sãos já estão curados. Então eu tenho que fazer com que a palavra de Deus entre naqueles que estão corrompidos, para que haja o arrependimento. Procedimento básico e simples. A palavra de Deus hoje diz, lá no passado fizeram isso. Vocês têm a oportunidade hoje de fazer diferente. Ou vão fazer a mesma coisa? Vão crucificar o Messias novamente. Ele veio no sentido de dar liberdade, dar libertação. Há uma dependência da mentira. Trazendo o quê? Verdade. Fica aí o ensinamento. Da mesma coisa, nos versículos 44 a 49, ele mesmo fala. Vocês não aprenderam com Moshe, não é? Moisés, os profetas e o livro de Salmo. Entenderam, aí eles entenderam o Antigo Testamento. Né? O que é entender o Antigo Testamento? O que é? Esse resumo aí. O que é entender? O entendimento do Antigo Testamento. A semente do Novo Testamento. Cristo mesmo ensina. Eu só posso gerar uma nova vida, uma nova planta, a partir do momento que o fruto morre. Não é isso? O Velho Testamento é um fruto. Um bendito fruto. Que morreu e deu origem ao Novo Testamento. Ele é a base para se tornar um Novo Testamento. Então, nunca posso falar que ele caducou. Porque toda a nossa raiz tem origem aqui. Para entender o que você é, você precisa saber a sua raiz. Então eu não posso falar nunca, que isso aqui acabou. Que o Velho Testamento caducou, acabou e tudo mais. Se o próprio Cristo diz que eles tiverem entendimento de todo o Antigo Testamento. E todas as profecias e tudo mais. Que eu preciso ser profeta, que nem agora, falando agora de Jeremias,
explicando o que foi que aconteceu e por que aconteceu, como deveria acontecer. Mesma coisa Deus nos está nos dando hoje. Vocês podem fazer diferente esta história. Nessa história aqui, o mundo caiu em trevas. Se escureceu, foram perseguidos e caçados por mais de 300 anos. Vivendo no esconderijo. Ok? Até que Deus trouxe da onde? De Israel? Não. De Roma. De Roma. Através dos romanos é que se instituiu a divulgação do novo evangelho. Todo mundo sabe disso. As transformações que ocorreram. Ok? A Era Capitolina e tudo mais, começaram lá, que era reconhecido, e pronto, começou a brincadeira. O primeiro Papa e tudo mais. Começa por aqui a história. Está aí. Podemos fazer diferente? Podemos. Vamos precisar de Roma? Não mais. Não mais. O Brasil tem tudo para se tornar, como se diz, não a nova Israel, porque Israel vai continuar, mas o celeiro de Israel. Um celeiro de profetas, um celeiro realmente de pessoas focadas em Deus. Aí sim eu estou falando que é profecia. O Brasil tem tudo para isso. Ser o maior celeiro. Acabando com a corrupção sacerdotal, acabando com a corrupção judicial, jurídica e principalmente legislativa. Quando ele acabar com isso e tomar realmente como a Bíblia, como Israel faz. Para Israel, a constituição dele é a Bíblia. É o Antigo Testamento. É a Constituição de Israel. Por que o Brasil também não adota a Bíblia como sua Constituição? Dentro da sua Constituição. Ela já tem boa parte da Constituição baseada na Bíblia. Se roubou, tem que pagar. Tem que restituir. Fácil. Não é dar perdão para quem roubou, para quem matou. A própria Bíblia fala lá, ela condena. Está escrito lá. Tem período, tem tudo certinho, tudo bonitinho. Basta o quê? Seguirmos a palavra de Deus. Está realmente de novo em nossas mãos. Fazer o quê? O que é certo. Ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, nós Te agradecemos pelos ensinamentos de hoje. Que venha tocar a muitas pessoas, Senhor, e principalmente, Senhor, proteja, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, Senhor, para que haja um tempo novo, um tempo de paz. Que haja arrependimento, que haja, Senhor, livramento na casa de todas as pessoas, Senhor. Para que haja um novo tempo, Senhor, na Tua presença. E realmente um forte clamor, Senhor, como assim estamos pedindo diariamente, Senhor. Para que haja, Senhor, neste país e neste mundo, Senhor, a Tua paz. Te abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor.